Sair de casa deveria ser algo natural, simples. Mas para você, pode parecer uma batalha invisível. Um medo que surge do nada. Uma pressão no peito que aperta. Uma ansiedade que paralisa. Antes mesmo de atravessar a porta, você sente que todo mundo está te observando, julgando, esperando você errar. E essa sensação é tão forte que pode fazer seu corpo reagir antes mesmo da mente entender o que está acontecendo. Não é apenas timidez, nem preguiça. É algo muito mais profundo que tem um nome: fobia social. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente acontece no seu cérebro e corpo quando essa sensação de pânico aparece. E porque você não está sozinho nessa luta silenciosa, fique comigo até o final, para entender como começar a retomar o controle da sua vida. A fobia social não começa do nada. E o medo de sair de casa também não. Existe um motivo por trás dessa reação. Seu cérebro o tempo todo está tentando proteger você. E quando ele interpreta que o mundo externo é perigoso, ele faz tudo o que pode para te manter dentro da sua zona de segurança. O problema é que esse sistema de proteção pode estar desregulado. Imagine um alarme de incêndio, que toca toda vez que você acende uma vela. Não tem fogo, não tem risco real, mas o alarme dispara assim mesmo. É exatamente isso que acontece com a fobia social. Seu cérebro aprendeu a disparar alarmes falsos quando você se imagina em situações sociais. Ele reage como se houvesse uma ameaça real, mesmo quando tudo ao seu redor está aparentemente calmo. E por isso, seu corpo entra em pânico. Você não consegue controlar. E o mais cruel, muitas vezes, nem entende o que está acontecendo com você. Esse medo pode vir de muitas histórias diferentes. Talvez você tenha sido exposto a críticas frequentes na infância. Talvez tenha sofrido humilhações na escola, nas redes sociais, na família, ou talvez tenha crescido num ambiente onde o erro era sempre punido, onde ser perfeito era uma obrigação. Aos poucos, seu sistema nervoso aprendeu que se expor é igual a perigo. E mesmo quando você está só indo ao mercado, pegando um ônibus ou andando na rua, seu corpo revive esse perigo como se fosse real. Você sente como se tivesse algo visível em você. Algo errado, algo fora do lugar. E qualquer olhar pode confirmar isso. A mente começa a criar cenas. E se eu tropeçar? E se alguém rir? E se eu travar? E enquanto você imagina tudo isso, o seu corpo já está em modo de fuga. E quando ninguém entende essa sensação, você começa a acreditar que tem algo errado com você. Mas a verdade é que tudo isso tem explicação. E tem solução. Esse pânico se manifesta de formas diferentes, dependendo de onde você está na vida. Em adolescentes, muitas vezes aparece como medo de ir à escola. O caminho até a sala parece longo demais. O olhar dos colegas pesa como uma tonelada. Em jovens adultos, a fobia aparece no medo de entrevistas, de reuniões, de encontros. Até entrar numa loja pode parecer um evento. E em adultos, ela costuma se tornar mais silenciosa, porém constante. Evitar o mercado, adiar compromissos, cancelar planos. Às vezes, você até quer ir, mas o corpo diz não. O pensamento de se expor já é suficiente para travar tudo. O pânico não precisa de plateia, ele nasce dentro. E mesmo que do lado de fora pareça tudo bem, dentro de você a batalha já começou muito antes de abrir a porta. Isso não é preguiça, não é falta de força, não é exagero. É um mecanismo de defesa ativado de forma intensa. E a boa notícia é que esse mecanismo pode ser reeducado. Só que aqui entra o ponto mais perigoso da fobia social: a evitação. Quando você evita sair de casa, sente alívio. E esse alívio é viciante. O cérebro associa: fiquei em casa e nada aconteceu. Então é melhor continuar evitando. E isso vira um ciclo. A cada vez que você evita, o medo cresce. A rua começa a parecer mais distante. O mundo mais ameaçador, o que antes era um espaço comum, agora parece um território hostil. Sua casa vira um refúgio, mas também uma prisão. Você começa a perder oportunidades, momentos, conexões. O medo de sair se transforma em medo de viver. E você, que só queria estar em paz, acaba isolado dentro da própria mente. Mas entenda, isso não é escolha sua. É um processo automático. E a única forma de sair dele é reconhecendo que ele existe e começando a enfrentá-lo de maneira gradual, gentil e consciente. Passo a passo, sem pressa, sem se forçar além do que é possível. Você não está quebrado. Você não é fraco. O que você sente é uma resposta aprendida. E tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Esse pânico que você sente ao sair de casa é um reflexo de experiências acumuladas.
de feridas antigas que ainda não cicatrizaram. Mas agora, você está começando a entender, e o entendimento é o primeiro passo para a cura. Quando você entende por que sente o que sente, a vergonha diminui, a culpa começa a se dissolver, e no lugar dela nasce algo novo, a compaixão. Você começa a olhar para si mesmo com mais gentileza, e essa gentileza é essencial para seguir em frente. Você não precisa enfrentar tudo de uma vez. Não precisa dar passos gigantes. Às vezes, tudo que você precisa é dar um passo pequeno, mas real. Um passo como assistir a esse vídeo até aqui e perceber que você não está sozinho, que existe um nome para o que você sente e que existe saída. A recuperação da fobia social começa na ação, mas não qualquer ação. É uma ação consciente, respeitosa com os seus limites. Você pode começar com sair só até a calçada, ou respirar fundo antes de abrir a porta, ou simplesmente conversar com alguém sobre o que você sente. Terapia pode ser uma aliada poderosa nesse processo. Técnicas de respiração e meditação também ajudam a acalmar o corpo nos momentos de crise. E a exposição gradual, aquele método em que você se aproxima, pouco a pouco, daquilo que teme, permite que seu cérebro aprenda aos poucos que você está seguro, que você pode sim sair de casa, viver, se expor, existir, sem ser destruído. Por isso, cada pequeno passo importa. Cada pequena vitória reprograma seu sistema nervoso. E com o tempo, aquilo que antes parecia impossível começa a parecer apenas desafiador e mais tarde natural. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre sua força. Talvez você não veja agora, mas só o fato de buscar esse tipo de conteúdo, de tentar entender o que acontece com você, já é um ato de coragem. Você poderia ter evitado esse vídeo. Também poderia ter fingido que está tudo bem, mas não fez isso. Você escolheu olhar para dentro. Você escolheu enfrentar algo que te assusta. E essa é a verdadeira força. Você não precisa estar 100% pronto. Você só precisa continuar. E se você quer continuar essa jornada comigo, tem um próximo passo que pode te ajudar ainda mais. Assista ao vídeo Como Parar de Se Importar com o que os Outros Pensam. Ele vai te mostrar como você pode, aos poucos, se libertar disso. O link está no card aqui em cima e também na descrição. Vai lá agora. E lembra, você não está sozinho. Você só está começando. E isso já é tudo.